Saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à casa de Deus. E antes de nós começarmos, gostaria de convidar a todos aqueles que podem nos colocar de joelhos e falar com Deus. Querido Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais uma vez estar na sua santa casa de oração. Por favor, nos guie neste momento. Peço perdão pelos meus pecados. Seja o Senhor a nos guiar neste momento. E que o Senhor abençoe todos aqueles que irão receber essa mensagem. Queremos que o Senhor me use para levar essa mensagem, que não seja eu falando do meu próprio entendimento, mas o Senhor, quando eu abrir a minha boca, eu possa falar com toda a autoridade àqueles que desejam ouvir e ser obedientes. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, guia tudo sem interrupções, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, a mensagem de hoje vai falar sobre a casa de Jesus. Normalmente, quando nós falamos sobre a casa de Jesus, algo que a mim vem à mente é o lugar onde ele viveu com José e Maria, seus pais aqui na terra. Porém, no seu ministério, ele não tinha nem sequer um lugar para reclinar a cabeça, que é o mesmo que ele diz lá no livro de Lucas, capítulo 9, no versículo 57, 58 e 59. Ele dá um conselho e uma condição para aqueles que queriam segui-lo. E diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Jesus, ele nos chama para seguir. E ele também nos faz um alerta. Olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, aqueles que forem seguir a Jesus, saibam que em determinado momento não vão ter uma casa fixa. E não só isso. Falando sobre a morada de Cristo, ele disse, antes de sua morte, que ele ia enviar um Consolador para que habitasse no meio de nós. E também, em outro momento, ele falou, Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu que estaria conosco, principalmente após a sua subida aos céus, intercessão por nós. E isso torna-se muito claro nas próprias palavras de Paulo. Uma vez ele disse: Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele falou que Cristo vivia nele. E olha só o que encontramos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. No versículo 16 e 17, o próprio Paulo também fala: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, olhem só que interessante que Paulo diz que nós somos o templo de Deus. Ora, mas eu estou falando de Cristo e do templo de Deus ao mesmo tempo? Sim, claro. Cristo não é Deus. Porém, ele mesmo disse que estava sentado ao lado de seu Pai. No livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 21, diz assim: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus está sentado junto com seu Pai. O capítulo 5 também confirma este dado. Versículo 13. Apocalipse 5, versículo 13. E eu vi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. Uma vez João falou, João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus é o Cordeiro que está sentado ao lado do seu Pai. E falando sobre este momento em que Jesus está nos céus, ele também comunica o Santo Espírito de Deus para que habite no meio de nós. Agora, eu gostaria de direcionar os olhares dos irmãos para um momento em que Jesus foi visitar um lugar. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, nós vamos ver uma cidade que Jesus visitou enquanto no seu ministério. Isso era já no início do ministério de Cristo. E prestem atenção na condição daquela cidade. Mateus 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão e a Galiléia das nações, o povo, assentado em trevas, viu uma grande luz. E para os que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos meditar nesse ponto aqui. Pegando todos esses ganchos que foi colocado aqui, nós somos o templo de Deus. E imagine isso acontecendo, o momento em que Jesus chega ao nosso coração. Quando Jesus chega ao nosso coração, e nós estamos da mesma maneira como aquela cidade, um povo assentado em trevas, mas que de repente viu uma grande luz. E aos que viviam nas trevas ou na sombra da morte, resplandeceu a luz, raiou a luz. O próprio Cristo, resplandeceu Jesus. Em dado momento, sem conhecer Jesus, estávamos andando nas trevas. Quantos de nós ainda não se encontram assim? Às vezes, olham para si e vejam, puxa, quanta maldade ainda há em mim, não é? Como que eu posso chegar ao céu com tantos pecados ainda? Como que Deus me aceita assim, mesmo o desobedecendo, o negando tantas vezes? Eu não consigo me ver salvo, não consigo ver que essa obra vai terminar, não consigo ver que nada mudou ainda. Isso é alguém que sente que está nas trevas. Você que se sente nas trevas mesmo. Não consegue ver a luz no final do túnel. Não consegue entender qual que é essa obra que Jesus vai fazer na sua vida. Saiba que isso não é o fim. Isso não é o fim. Na verdade, isso é o começo. O começo do ministério de Cristo, né, foi em Cafarnaum. No lugar onde muitos poderiam olhar e ver, essa vai ser destruída pelo fogo. Mas não foi assim. Não foi assim. Na verdade, aquele lugar recebeu a luz. Recebeu Jesus. E veja o que Jesus começou a dizer àquele povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus chegou àquelas pessoas. E todos aqueles que, com o coração contristado, se depuseram aos pés de Jesus e aceitaram aquela mensagem, foram salvos. Assim, hoje, eu e você, todos nós, temos a oportunidade de também receber Cristo em nossos corações. E perceber essa grandiosa obra que Ele irá fazer nas nossas vidas. Você pode ter certeza que a partir do momento que você der esse primeiro passo, nós já iremos ver algumas coisas, alguns conselhos que a Bíblia nos dá sobre isso. Você pode ter certeza que daqui a um tempo, um mês, quem sabe um ano,
vai olhar para trás e vai ver, olha quanta coisa mudou. Cristo de verdade, né? Resplandeceu a luz em mim e ele hoje habita em mim. Você dirá isso com certeza. Eu não tenho dúvidas. Por isso, não gostaria de estender mais esse conselho. Convido os irmãos a abrir no livro de Salmos, capítulo 132. Salmo 132. Salmo 132. Inicialmente do versículo 1 ao 5. Salmo 132, do 1 ao 5. Diz assim: Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei ao leito da minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem adormecimento às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Vamos até aqui por enquanto. Vejam que palavras tão encorajosas, né? Encorajadoras, melhor dizendo, né? Encorajosas não, encorajadoras a nós hoje. Aqui o salmista nem sequer desejou dar descanso a ele mesmo, enquanto ele não tivesse a plena certeza de que Cristo tinha uma morada para habitar hoje aqui. O que isso quer dizer? Ora, muito simples. A casa de Jesus somos nós. Como está essa casa hoje? Como está essa casa hoje? Nós gostamos de enfeitar nossa casa, de deixar tudo da melhor maneira possível, colocar um vasinho de planta, deixar algo aconchegante. Mas e a nossa casa espiritual? Como que está? Será que Cristo desejaria habitar nessa casa? Será que Cristo gostaria de caminhar por essa sala? Será que ele ficaria feliz da arrumação dessa casa, das paredes pintadas? Isso é algo que nós podemos nos fazer, né? Essa pergunta. Porque Cristo falou que ia preparar um lugar para nós. E engraçado, né? Na verdade não é engraçado, né? Nós nos esquecemos de lembrar que também é Ele que nos ajuda a arrumar essa casa. Nós não precisamos arrumar ela sozinhos. Mas, se nós negarmos a sua ajuda, Ele simplesmente não vem ajudar. Se nós tentarmos sozinho, ela fica ali meio arrumada, mas ainda fica suja. E de que adianta uma casa impecável, com todos os móveis perfeitos, com a sua pintura bonita, mas está suja? Jesus ele vem limpar essa casa, para que ela fique perfeita. Uma coisa que eu vou dizer aqui, e os irmãos guardem bem isso. Deus não quer nada mais, nada menos do que 100% de nós. Do que adiantaria, então, se eu simplesmente desse menos de mim? Se no trabalho eu dou o máximo? Se naquilo que eu gosto eu faço o máximo? Certa vez eu estava assistindo um vídeo de uma moça que corria e ela sempre queria estar 1% melhor a cada dia. Ela se esforçava ao máximo naquilo. Irmãos, isso tem que ser também na nossa vida espiritual. Como está? Cristo gosta de uma casa limpa. Cristo gosta de um lugar que a atmosfera relembra a dos céus, que era a sua casa de origem. Ele deixou as plenitudes do céu, toda a sua majestade nas alturas. Os anjos serviam a ele a todo tempo. E ele deixou para habitar no meio de um povo que não tem o mínimo asseio por sua casa espiritual, por o próprio templo de Deus,
que somos nós. Mas isso não é o fim da linha. Jesus, ele quer nos ajudar nisso. Ele quer limpar a nossa casa. Por isso, convido os irmãos ainda a continuar a leitura no capítulo 32, porém agora no versículo 12 em diante. Nós vamos ver o que acontecerá a partir do momento em que demos esse passo de permitir que Jesus limpe a nossa casa. Que por mais que ela esteja toda bem arrumada, né, ainda necessita da limpeza de Cristo. O famoso limpeza da pós-obra, né, sempre tem que ser feita. Se ficar ali por muito tempo, de repente aquela sujeira vai incrustando e vai ter que demolir tudo de novo e refazer a obra. E o versículo 12 diz assim: se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes dei de ensinar também, os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Melhor, creio que eu não li corretamente o texto. Vamos ler novamente. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes dei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso, para sempre aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados, vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido, vestirei os meus inimigos de vergonha, os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Veja o que irá acontecer conosco a partir do momento em que não só pedimos para Jesus nos ajudar nessa reforma, também é bom, nós não precisamos reformar e depois só deixar a sujeira para Cristo. Ele quer estar conosco nessa reforma desde o início. Se eu estou com um problema agora, se eu estou com um problema espiritual nesse exato momento, eu devo pedir a Ele. A Senhora, vem tirar isso. Como também o salmista diz, né? Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho do bem. Ele vai nos direcionar, vai limpar a nossa casa, vai nos dar consolo, vai nos dar descanso, vai nos dar coragem, muitos dotes, vai nos dar também determinação, vai nos dar empenho, vai nos dar força de vontade, fome de ler a sua palavra, de ler tudo aquilo que nos edifica. E é isso que nós devemos pedir a Ele. Devemos pedir, Senhor, o Senhor prometeu que irá fazer tudo isso. E eu reivindico tudo que o Senhor disse que iria fazer. Faça no meu coração. Mude tudo aquilo que ainda é errado. Permita que eu sinta o seu poder transformar a minha vida, tirar os meus gostos. E que eu possa olhar para a cruz e me ver salvo. Ver a minha representação num Jesus ressurreto. Num Jesus que ressuscitou e hoje me deu perdão. E que assim eu possa chegar aos lugares celestiais. Que aqui na terra eu tenho agora uma casa limpa. Gostaria de fazer uma comparação aqui, que eu creio que todos vão concordar com isso. Aquela casa de vó no campo, todo mundo tem aquele desejo, aquele cheirinho de pão quentinho, né? Cristo, ele quer uma casa assim. E o melhor de tudo é que é Ele que faz. Ele é o nosso construtor. Irmãos, o objetivo dessa mensagem é entendermos que Jesus está conosco. Ele nunca esteve longe. Ele nunca esteve longe. Qual a distância de Jesus para nós? Ora, a distância de Jesus para nós é um simples
como eu poderia dizer, ou melhor, que não fique nas minhas palavras, né? Vamos ler Apocalipse 3, novamente, versículo 20. Lemos agora há pouco, eu deixei essa passagem para ler no final, justamente por isso. Apocalipse 3, versículo 20. E veremos a distância que Jesus está de nós hoje. Vejam lá. Eis que estou à porta e bato. Olha a distância que ele está à nossa porta. E bato, ó. Sou eu, sou Jesus. Obrigado. Ele não está longe. Por isso que a Bíblia também diz, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Ele está na nossa porta, vamos até Ele, vamos lembrar dEle. Vamos lembrar dEle. Sempre, qualquer dificuldade que nós tivermos, que nós nos lembremos de Jesus. Lembremos que Ele está na nossa porta. Vou dar uma experiência minha, né? Eu tenho, já é de mim desde pequeno, que eu aprendo melhor ou vendo ou imaginando, né? Eu sou muito imaginativo. Eu literalmente imagino Jesus na porta da minha casa. Ô, João, tô aqui, ó. Você me chamou, eu vim. Então, se nós fizermos isso, de fato Jesus irá falar. Ouçam a voz da consciência. Ouça aquela voz que fala, oh, mas isso é errado, você não sabe que é errado. Né? Ouça essa voz. Isso é Jesus falando contigo. Quando eu penso duas vezes, puxa, mas será que eu deveria fazer isso? Quando eu nego essa influência de Jesus, simplesmente a casa vai ficar suja. Mas, como estamos falando que Jesus limpa a nossa casa, que possamos dar hoje ouvidos a Ele. E com isso, finaliza a mensagem de hoje, com um apelo. Quem gostaria de contribuir com Jesus para essa grande obra que Ele irá idealizar na sua casa? Amém. Que assim seja. E que possamos, né, ter olhos espirituais para ver essa obra acontecendo. Amém? Podemos orar? Querido Deus, eterno e poderoso Pai, agradecemos ao Senhor por essa mensagem que aquece o nosso coração e nos faz enxergar que Jesus, a porta do nosso coração está batendo, nos chamando, pedindo para entrar. Queremos que o Senhor nos dê um coração solícito e aberto para recebê-lo em nossa casa. Que possamos deixar a vergonha de lado, a vergonha do nosso pecado, e impedi-lo de entrar na nossa vida. Possamos deixar tudo isso e acabar perdendo as bênçãos que com ele são carregadas até nós. Queremos perder esse costume de eventualmente acabar dizendo a Cristo: olha, minha casa está tão desarrumada que eu não posso recebê-lo na minha casa. Mas na verdade Ele é o faxineiro, Ele que vai me ajudar a limpar a minha casa. Que Ele possa ter total liberdade. Confiamos em Ti e sabemos que essa obra irá ser aperfeiçoada até a volta dele fisicamente, onde, quando olharmos para os céus, o veremos com muitos anjos retornando. E que possamos todos os dias meditar nessas promessas, para que isso fique firmado como uma rocha em nossos corações. Nos dê essa experiência e que possamos provar desses manjares. Tudo isso lhe pedimos no nome doce de Jesus. Amém.
Amém. E antes de finalizarmos, convido os irmãos a cantar o hino número 45. Cristo foi preparar-nos lugar. Chamar os irmãos de louvor. Cristo foi preparar-nos lugar na celeste morada do Pai, onde havemos de breve chegar, onde nunca pecado nos trai. Lá no céu, Cristo foi preparar-nos lugar. Lá no céu, na celeste morada do Pai, estaremos ali com Jesus, desfrutando sem fim seu amor, na perene morada de luz, inefável jardim do Senhor. Lá no céu, estaremos ali com Jesus. Lá no céu, desfrutando sem fim seu amor. Nesse lar tão feliz e eternal, o pecado jamais há de entrar. Só a glória, pureza e prazer, mãos salvas com Cristo onde está. Lá no céu, nesse lar tão feliz e eternal. Lá no céu, acharemos descanso final. Deixa eu só. Chegamos ao final de mais um culto. E para finalizarmos, gostaria de invocar as bênçãos do Senhor sobre a congregação. Aqueles que querem recebê-la, fechem os olhos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós ficamos por aqui e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá.